Olá pessoal, olá meus queridos amigos, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Senhor Patúncio. Neste vídeo de hoje a gente vai comentar sobre um assunto que eu sei é um assunto extremamente depressivo, extremamente desestimulante para você que tá numa situação complicada e difícil na sua vida, mas é um assunto que a gente tem que ser realista, a gente tem que comentar sobre ele, porque uma hora ou outra você sofre com isso, você tem esses problemas, você acaba tendo esses problemas e a gente tá chegando numa fase do ano e esses problemas aparecem com mais frequência e fica cada vez mais comum ter esses problemas. Então hoje eu vou comentar sobre isso, sobre essa questão de por que pessoas conhecidas não te apoiam nas coisas que você quer fazer na vida. Isso vale para qualquer coisa. Hoje eu quero falar sobre o âmbito do YouTube, porque é um assunto que eu venho comentando aqui no meu canal várias vezes, né? Venho falando sobre YouTube, sobre a plataforma. E como eu venho falando muito sobre a plataforma, eu decidi que vou fazer um vídeo sobre isso, falando exatamente sobre esse assunto. Bem, é o seguinte, eu tô fazendo um novo formato aqui de vídeo, como você pode perceber. Eu desliguei o RGB porque, pô, ficou bem esquisito. Olha pra você ver como é que ficou. Uma luzona na minha cara, um negócio assim. Aqui no celular tá bonito, aqui na câmera mesmo tá horrorosa, aqui no OBS. Bem, eu acho que essa cor aqui ficou boa. Mesmo assim, eu não gostei não, vou desligar. Aí ó, desligando ficou bem melhor, então eu vou deixar desligado. Enfim, então cara, é o seguinte. Por que tem muita gente que você conhece ou que te conhece e ainda assim essas pessoas não te apoiam, não confiam em você? Essas pessoas, quando você vai falar alguma coisa com elas de algum projeto que pra mim já tá completamente errado, eu não concordo com isso. Eu acho que coisas pessoais e projetos de vida, projetos pessoais, profissionais, qualquer coisa que seja, você tem que deixar pra você, mas aí você de repente começa a falar algumas coisas a respeito do que você tá pensando, do que você acha sobre tal coisa, sobre tal tema, seja de qual assunto que for. Você conversa com aquela pessoa e aquela pessoa fica com desdém, fica com inveja, fica com aquela cara esquisita pra você, né? Fica com aquele negócio, minha mãe fala muito essa frase, ovo atravessado. Ela fica com a cara de ovo atravessado pra você. E por que isso acontece? Por que será que as pessoas, elas, mesmo te conhecendo, mesmo sabendo quem você é, elas não apoiam você? Principalmente quando eu falo aqui, muita coisa que eu faço aqui é um exemplo, né? O maior exemplo disso é quando eu falo assim, gente, eu vou criar um canal no YouTube. Aí eu falo para as pessoas que eu vou criar um canal. Aí as pessoas ficam doidas, as pessoas começam a falar o quê? Que não é possível, você vai criar um canal? Você acha realmente que vai virar a Virgínia? Vai virar o Zé Felipe? Você vai virar o Carlinhos Maia? Você vai vir... Aí você vê como é que as pessoas são, né? Mas toda vez que você vai falar alguma coisa desse tipo, as pessoas já associam a esses estereótipos, né? Essas pessoas. Isso eu fico muito decepcionado, porque eu sou um cara que, como vocês sabem, eu não sou nada. Não sou nada. E ainda por cima não quero ser esse tipo de pessoa. Eu não chego nem perto de ser esse tipo de pessoa. Eu acho errado fazerem a comparação da minha pessoa com esse tipo de influenciador que só tá ali pra ferrar com a vida das pessoas e ainda por cima mostrar uma vida imperfeita, impossível, uma vida que jamais você vai conquistar. Então eu acho isso muito ruim, eu acho isso péssimo você fazer uma comparação de mim com aquela Virgínia, com aquele Carlinhos Maia que tem uma vida perfeita. Nem tão perfeita assim, senão eles não teriam nem aceitado Cassino. Mas enfim, então terem a vida entre aspas perfeita. Então, cara, sendo bem honesto com vocês, eu odeio essas comparações, mas a sociedade, que eu odeio também, né? A sociedade bota essas comparações na cabeça e isso faz com que as pessoas ao seu redor criem imagens de certas profissões. Por que você acha que as pessoas vai tudo para direito, vai tudo para engenharia, medicina? Por que será? Por que as pessoas, mesmo não tendo vocação para ir para medicina, querem fazer medicina? Porque as pessoas colocaram a imagem, colocaram a impressão de que, mano, medicina é a coisa mais perfeita do mundo, a coisa mais linda do mundo.
Então eu preciso fazer medicina, preciso estudar e fazer o Enem e fazer medicina. É isso, entendeu? Foram colocar na cabeça das pessoas de que certas profissões é uma maravilha, que certas profissões é uma coisa maravilhosa, que certas profissões é uma coisa linda de se ver. Que você fazendo aquilo tá bem na fita para a sociedade, tá fazendo bonito para a sociedade, entendeu? E a verdade é que se as pessoas tomassem um pouco de vergonha na cara e vissem que a sociedade não é o que determina a vida dela, com certeza o mundo estaria num lugar melhor. A gente estaria vivendo num lugar melhor, isso aí é fato. As pessoas estariam vivendo as suas próprias vidas, iriam entender o seu propósito de vida e a gente estaria vivendo num paraíso. Mas, infelizmente, a gente não vive no paraíso. O paraíso lá, ó, foi destruído por causa de Adão e Eva, que decidiu comer do fruto proibido, decidiu, né, acreditar na serpente. E infelizmente eles acabaram com o paraíso, que poderia ter tudo isso que eu acabei de dizer. Mas não vai ter, não vai acontecer isso. Então vai ter pessoas que nunca vão conhecer seu propósito. Simplesmente porque elas não tomaram vergonha, não tomaram iniciativa para querer fazer algo que elas querem fazer. O que realmente elas querem fazer na vida. E isso, cara, é muito ruim. Sabe, é muito ruim, é muito triste você ver. Tem pessoas que sofrem com isso. Sofrem com a falta de iniciativa. Falta de vergonha na cara, de não entenderem que aquilo ali não é para elas. Isso aí é muito triste. E isso aí acontece por conta exatamente da sociedade pressionar. Isso aí muitas vezes o pai e a mãe pressiona ao filho para querer fazer tal coisa. Isso aí é ridículo. Se você é um desses pais, mano, eu menosprezo você, porque você está destruindo a vida do seu filho. Mas enfim, né? É isso que acontece e muitas vezes até a própria vida também te pressiona para você fazer esse tipo de profissão, para você fazer esse tipo de coisa. Isso é muito triste, sabe? E ainda aqui no Brasil tem uma coisinha que é pior ainda, né? Que aqui tudo é glamourizado. Ah, não sei o que, etc. Ser trabalhador, não sei o que e tal. Mesmo que o cara tá lá ferrado, se ferrando 8 horas por dia, trabalhando de qualquer jeito, de qualquer maneira, ganhando salário de merreca e trabalhando igual como se fosse um escravo, como se fosse um usuário de droga. Mano, como se fosse um Zé Ninguém, tá ligado? Aí o cara tá trabalhando lá, mas as pessoas começam a falar: olha, você tá vendo a vida de verdade, você é foda, você é um cara brabo, você é uma pessoa certa, você está vivendo corretamente. Mano, como é que você tá vivendo corretamente? Eu fico chocado com esse tipo de fala, enfim. Eu fico bravo com esse tipo de coisa, porque tem que ficar bravo, entendeu? As pessoas exaltam trabalhos ruins, glamouriza trabalhos ruins. E quando é um trabalho que a pessoa realmente quer fazer, elas vão lá e falam: ah, mas esse trabalho não dá dinheiro, esse trabalho não dá futuro, mas esse trabalho é isso, esse trabalho... Começam a colocar porquês dentro do trabalho. Se a pessoa tem vocação, tem propósito para aquilo, não tem que ter porquê, mano. Mas infelizmente as pessoas botam um porquê. E é isso que eu falo, né? Novamente eu tenho que dizer isso. É por isso que tem que tomar vergonha na cara e tomar iniciativa e começar a esquecer essas pessoas. Porque aí você vai parar de ouvir esse tipo de conversa. Essas pessoas não estão na tua vida, não pagam tuas contas, não tá vendo ali a conta de luz, a conta de água chegando na sua casa. Ou até mesmo, as pessoas não estão na tua cabeça para entender o que você quer fazer da vida. É esquecer a sociedade, esquecer essas pessoas. A vida é sua, a salvação é individual e você é que se salva. Você é individual, você é uma pessoa única. Não existe mais ninguém no mundo igual a você. Então, cara, você tem que ir fazer, mano. Ter o teu corre, ter o teu trampo. Mesmo que o trabalho no início não dê certo, você vai e faz o negócio, mano. Igual aqui, por exemplo, lá ele, eu falei, faz um negócio, enfim, lá ele. Eu tô olhando aqui pro monitor pra ver se tá dando certo. Enfim. Então, cara, é o seguinte. Mesmo que o trabalho no início não dê certo, tipo, por exemplo, aqui o negócio do YouTube, cara. YouTube no início não vai dar certo, YouTube no início não funciona, YouTube no início pode não dar resultados. Mas, cara, saiba de uma coisa. Lá na frente, a longo prazo, esse tipo de coisa que você está fazendo aqui vai crescer exponencialmente e você vai ter resultados, sim. Você tem que ter paciência. Uma coisa que muita gente não tem também é paciência.
As pessoas escutam outras pessoas a respeito disso porque elas não têm paciência, elas não têm calma, não têm tranquilidade, elas não têm mansidão, domínio próprio para entender que aquela coisa vai uma hora ou outra explodir e vai dar certo. As pessoas não têm calma para isso. Eu tenho certeza que muitos dos projetos que elas teriam na cabeça iriam se realizar, mas não se realizam por conta da falta de paciência, da falta de mansidão, de tranquilidade que essas pessoas têm. Tudo bem, eu sei que tem situações, tem ocasiões na vida que são difíceis de lidar com a paciência. Não tem como você ter paciência. Você precisa lá pagar tal coisa, você precisa lá resolver o problema, porque senão, cara, de repente você não vai conseguir comer no próximo dia. Eu entendo perfeitamente isso. Eu entendo que você pode estar devendo um agiota. Tô zoando. Não tem nada a ver, não, pelo amor de Deus. Eu não quero nem que você se envolva com isso. Mas, mano, você pode estar devendo alguém, você pode estar devendo alguma pessoa. E aí você precisa resolver o problema. Eu entendo perfeitamente isso. Mas agora, se uma pessoa que está na minha idade, por exemplo, 20 anos, ela está numa idade que ela não precisa ficar se obrigando a fazer isso. Ela tem que ter paciência, tem que ter calma. Ela tem que ter mansidão, ela tem que ter domínio próprio, ela tem que entender que essa fase é uma fase que ela tem que começar a administrar bem o que ela tá fazendo ali. Ela tem que ir testando. Você tem que ir testando, vai vendo ali o teste, vai tendo paciência, ver se esse teste deu certo. Se o teste não deu certo, você vai lá e faz outro teste. Você vai testando. É uma fase de teste. Não é uma fase de você se obrigar a ficar dentro de um emprego, a ficar dentro de um lugar aprisionado como se fosse um escravo, como se fosse um prisioneiro. Não é assim que as coisas são. Não deveriam ser assim a vida não deveria ser desse jeito. Para alguns para alguns acontecem isso. Para alguns que nasceram em uma família totalmente desestruturada, ou uma família de classe baixa sem condição nenhuma, é lógico que a vida deles é desse jeito. Só que para uma pessoa como eu, por exemplo, que viveu uma vida extremamente normal, não é para ser dessa maneira, cara. Se todo mundo tivesse a cabeça minha, é claro que o mundo estaria muito pior do que ele já está hoje em dia. É lógico, tô zoando, claro que não. Mas se todo mundo tivesse a cabeça parecida com a minha, pode ter certeza que as pessoas teriam pelo menos um pouco de paciência na hora de fazer as coisas. Teriam um pouco de paciência. Eu bati no microfone, parabéns. Ah, enfim, dane-se. Mas teria um pouco de paciência. A verdade é essa. Teria um pouco de paciência, teria um pouco mais de calma para fazer as coisas. E a gente precisa disso, tá ligado? A gente precisa dessas coisas. A gente precisa entender que tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ter mansidão. Enfim. E, mano, você deve estar perguntando. E quando é uma pessoa parente da sua família, que você convive, que você está 24 horas com ela, como é que você resolve esse problema? Cara, é uma parada complicada. Porque parente, você não consegue desvencilhar dele. Uma pessoa conhecida, uma pessoa que não é da sua família, que não é do seu sangue, tudo bem. Essa pessoa dá pra desvencilhar, dá pra você não conversar mais com ela. Mas agora, uma pessoa que é parente é difícil. Seja tio, seja tia, seja pai, mãe, é muito complicado quando a pessoa não te apoia, tá? E principalmente quando é criador de conteúdo, porque como eu já falei várias vezes aqui no canal, e eu tô dizendo nesse vídeo, quando a gente fala que você é youtuber, que você é isso, que você é aquilo, que você tá investindo no seu canal, como no caso, por exemplo, eu comprei esse microfone aqui, investi em várias outras coisas, tô investindo aqui em gravar na webcam e tal, e ter que fazer esse esforço todo, as pessoas acham que tudo que eu tô fazendo é em vão. E isso é muito ruim, sabe? Porque o que eu tô fazendo aqui é um trabalho como todos os outros, mas as pessoas, como eu já falei, ela tem esse estereótipo do trabalho, tá ligado? Se eu tivesse fazendo esse mesmo trabalho, só que ao mesmo tempo eu tivesse fazendo uma faculdade de medicina, todo mundo estaria falando: olha, o senhor Patunsio está fazendo faculdade de medicina, ele é foda, não sei o que, e todo mundo já conversaria comigo de uma maneira totalmente diferente. E cara, essa é a merda da aprovação social. Essa é a merda da aprovação social. As pessoas precisam entender que tem pessoas inteligentes, mas as pessoas inteligentes, muitas vezes elas não querem seguir um caminho que as pessoas querem seguir. Que as pessoas impõem coisas na cabeça de outras que muitas vezes ela não quer seguir.
Ela não tá determinada para aquilo. Mas as pessoas jamais vão entender isso. E aí ainda é pior quando você tem um pai e uma mãe te obrigando a fazer esse tipo de coisa, ou te obrigando a seguir um determinado caminho que muitas vezes não é o caminho que você quer. Mas você é obrigado a fazer. Aí você vai lá, faz, mas percebe que não é o que você quer mesmo. E aí você então sai, tranca, todo mundo fica bravo com você, não conversa mais com você. E gera um conflito dentro da família, ou gera um conflito familiar. Que é desnecessário, tá ligado? É um conflito desnecessário, mas que acontece, que rola. E muitas vezes gera até brigas que levam à morte. Sabe? Então é ridículo. Uma das coisas que acontece muito desse final de ano é esse negócio de reunir familiar, né? E aí é uma hipocrisia imensa. Eu vou falar isso depois, quando chegar o Natal, o Ano Novo. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Sobre essa questão desse negócio da família, sobre a hipocrisia do Natal, essas coisas. É uma festa de hipócritas, né? A gente se reúne ali, mas a gente não tem afetividade nenhuma. Ninguém, assim, é realmente uma pessoa apegada uma a outra e tal. Assim, eu acho que vocês estão me entendendo o que eu quero dizer aqui, né? Nesses casos, assim como esse, por exemplo, que eu tô falando com vocês, é o maior exemplo disso. É o exemplo de que as pessoas que estão ao seu lado, elas não te apoiam. E que você está sozinho. E que nessas festas de final de ano sempre você percebe que essas pessoas são as primeiras que vão lá e dão um abraço em você, pede benção, faz isso, faz aquilo. Cara, é complicado, bicho. É complicado. E essas pessoas não olham na sua cara, não dão um oi. É muito triste, sabe? É muito decepcionante, mas é isso que acontece. Enfim, tá passando um helicóptero aqui agora, então eu espero que não tenha saído o som aqui no microfone. Deixa o teu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Eu não vou gravar nunca mais vídeo desse jeito, com o microfone aqui segurando na mão, porque olha como é que a minha mão ficou toda vermelha. Não gravo mais essa merda desse jeito. Vou gravar aqui na mesa, que é muito melhor. Eu tô olhando aqui o monitor, tô olhando aqui a câmera, tô olhando o monitor, tô olhando a câmera. Enfim, mas comenta aí embaixo se você tá gostando desse formato de vídeo, que eu acho que tá ficando legal, cara. Tá ficando interessante. É um formato de vídeo maneiro. Só acho que tá muito grande. Mas enfim, eu tô tentando ao máximo não editar os vídeos. Eu não quero editar os vídeos. Eu quero só deixar o vídeo da forma como ele tá aqui agora. O mais natural possível. Tá certo? Enfim. Falou, tchau. E até o próximo conteúdo.